Olá, boa tarde. Eu sou Vanessa Gavilã e falo diretamente aqui do Planeta PUC pela Rede Comunicar em mais uma transmissão ao vivo. Você sabia que a PUC Paraná tem parcerias com diversas universidades ao redor do mundo para você fazer intercâmbio? Se você fizer a participar desse programa, além de conhecer novas culturas, você pode aprender novos idiomas, ampliar sua visão de mundo, além de internacionalizar o seu currículo. E para aprofundar esse tema, a gente vai conversar com a professora Valesca Valesco, que é coordenadora de mobilidade da PUC Paraná. Olá, Valesca, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E para a gente começar, você pode contar um pouquinho quais são os tipos de intercâmbio que a PUC oferece? A PUC oferece 4 tipos de intercâmbio. Dupla diplomação, que são programas onde você vai para uma instituição parceira e recebe um diploma do país e dessa instituição onde você está estudando e um diploma da PUC. O intercâmbio de curta duração, que a gente chama de intercâmbio cultural, que a gente tem com o Japão, onde você vai e passa 3 semanas no Japão, fazendo o ritual do chá, fazendo viagens, passeios, conhecendo a cultura e aprendendo um pouquinho do japonês. O intercâmbio que você vai, mas você vai estudar um short term, que a gente chama, um período curto em uma universidade com os estudantes aqui da PUC, que a gente chama intercâmbio de férias, mas é o acadêmico. Então você faz 3 semanas, 2 semanas do acadêmico. E também existe o intercâmbio acadêmico com aproveitamento de créditos, que é o que a gente mais manda estudante para fora, onde você passa 1 semestre ou 2 fora do Brasil. Ah, legal. Bom, a PUC oferece diversos tipos de intercâmbio, mas eu acho que o interesse de quem está participando aqui na feira seria o intercâmbio de graduação. Você poderia contar quais são os requisitos para participar desse programa? Primeiro, você tem que ser um aluno de graduação da PUC. Você tem que ser um bom aluno, então tem que ter uma média um pouco elevada, 6,5, 7, dependendo da média, dependendo da concorrência, quem tem uma média mais alta é selecionado. Tem que estar a partir de um período certo do seu curso e ter o idioma do país de destino. Então, se for inglês, o inglês, se for francês na França, o francês. Mas existe também o inglês em alguns países, como a França, que você vai para o Business School da França em inglês. Vai para a Alemanha e pode fazer em inglês. Então, tudo isso depende da língua que vai ser ensinada naquela escola que você vai. E quais são os custos que um aluno teria para participar de um intercâmbio de graduação? Então, você tem os custos de alimentação, moradia, despesas aéreas, mas você não paga mensalidade. Então, você é isento de mensalidade na PUC, isento de mensalidade na instituição para onde você vai. Você tem os custos de passagem aérea, alimentação e moradia. Em torno de mais ou menos uns 900 a 1.000 dólares ou euros por mês para pagar o aluguel e para comer e viver bem. Ainda pode viajar um pouquinho. E quais são as universidades parceiras que são mais procuradas pelos alunos e onde que os alunos podem consultar quais são essas universidades? Nós temos mais ou menos umas 230 instituições parceiras. Tem algumas que são mais populares dependendo do curso. Universidade de Ferrara é uma das mais antigas que a gente tem na Itália. Ela é bem procurada. A Universidade do Porto, em Portugal, é muito procurada também, principalmente pelo curso de Direito. Universidades nos Estados Unidos são bem procuradas e com vagas bem limitadas também. E o aluno vai cursar algumas disciplinas, lá fora. Como que ele faz para validar essas disciplinas quando ele retornar para a PUC? Então, o estudante, antes dele sair, ele faz um plano de estudos com o coordenador de curso, deixa bem alinhadas as disciplinas que ele vai cursar lá. Claro que pode ocorrer mudanças, mas sempre conversando com o coordenador de curso. Chegando aqui, o coordenador ou equivale a disciplina como a disciplina da PUC, ou equivale como eletiva ou horas complementares. E onde que o aluno pode morar enquanto ele estiver cursando o intercâmbio? Ele pode morar no alojamento da universidade ou vai morar em um apartamento ou casa de família. Os estudantes não gostam muito de casa de família porque eles gostam mais de liberdade. Então, eles gostam mais de dividir apartamento com os amigos, eles gostam de morar no alojamento da universidade. Então, tem todas essas opções. Nós passamos todas as orientações para eles antes deles saírem. Então, eles já saem daqui com tudo garantido. Aí é a escolha deles, né? A escolha do estudante. Preferir morar. Legal. E como que é a questão do idioma? O aluno já tem que conhecer o idioma, ele já tem que ser formado nesse idioma? Como que é essa preparação? É um pré-requisito ter o idioma, então ele tem que ter o nível, no mínimo, intermediário do país que ele vai estudar.
Agora, Estados Unidos, Austrália e Canadá tem que ter o TOEFL IBT, é um teste caro, $250, é um teste que tem validade 2 anos e tem que ter um mínimo de 80. Então, quem tem interesse em ir para esses países tem que focar bem, estudar muito e se preparar para fazer esses testes. Ademais, a gente aplica os testes aqui na PUC para mandar para os nossos parceiros. Tem que ter sempre o nível intermediário. Então, não é um intercâmbio linguístico, é um intercâmbio acadêmico. Então, você sai daqui para estudar. Então, se você vai estudar em francês, você tem que ter o francês para poder entender e acompanhar as aulas. E tem algum tempo mínimo e máximo de duração de um intercâmbio ou fica a escolha do aluno também? O acadêmico, né, o intercâmbio acadêmico, que é 1 semestre ou 2, podendo estender para mais 2 semestres, então o máximo são 2 anos. O mínimo são esses intercâmbios de curta duração, que o estudante vai passar 1 semana, 2, 3, dependendo do programa que a gente faz. E enquanto o aluno estiver em intercâmbio, ele pode fazer alguns programas turísticos, ele pode trabalhar, como que funciona? O foco é acadêmico, mas é claro, pode viajar, tem bastante tempo livre para conhecer. Se você está na Europa, você consegue conhecer bastante países. O trabalho depende da legislação de cada país. Então, alguns países permitem que você trabalhe dentro da universidade por 20 horas por semana, mas é um programa bem concorrido. Você pode trabalhar 20 horas fora, num coffee shop, McDonald's, alguma coisa assim. Mas o foco é sempre o acadêmico. Então, a gente foca, primeiro pense no teu acadêmico, para depois você procurar um emprego. Agora, muitos estudantes fazem 1 semestre de intercâmbio e 1 semestre de estágio acadêmico. Então, esse estágio na área dele valida mais do que você trabalhar no coffee shop. E alguns estudantes devem ter medo, né, receio de ir para um país desconhecido. Vocês oferecem algum suporte para esses estudantes que vão para fora? Nós damos todo o suporte antes, durante e depois. Então, o estudante ele vai se preparar conosco, a gente vai ajudar a fazer o application, passar orientação sobre a universidade. Quando o estudante está fazendo visto, a gente sempre dá um auxílio para ele, a gente não passa todas as informações consulares, mas a gente tenta auxiliar o máximo possível. Quando o estudante está lá precisando, ele pode entrar em contato conosco, a gente faz um Skype com ele, a gente troca e-mails direto com eles, a gente está em contato direto, a gente não perde o contato. O estudante que perde o contato com a gente, não a gente com o estudante. Geralmente o estudante ele está se preparando para sair, está lá todo dia conversando com a gente. Foi intercâmbio, esquece da gente, então a gente sabe que está tudo bem. Mas precisando, a gente está ali, a gente tem alunos que foram para a Coreia do Sul, que é um país bem diferente, não é muito procurado e deu tudo certo, não teve problema nenhum. E quando o aluno vem, a gente também está aqui, porque o aluno volta com aquela vontade, eu queria ficar mais. E agora, o que eu vou fazer? Então a gente conversa com o aluno para reverter esse choque cultural inverso que ele tem, né? Porque ele volta diferente e está tudo igual. Então é um difícil adaptar assim para o aluno. Então a gente está ali também para conversar com eles. E quais são as maiores dificuldades que você percebe que os intercambistas passam nos países lá fora? Saudades. Eu acho que essa é a maior dificuldade. A gente tem muito apego à nossa família. Então, o estudante, quando ele vai para fora, ele pensa muito na família dele, pensa muito no que ele está perdendo aqui no Brasil. Então, acho que essa é a maior dificuldade e também se adaptar à cultura. No começo é uma cultura diferente, que você pensa que você sabe, chegando lá é um pouquinho diferente. Mas ele passa por isso e vai em frente. Passa 1 ano, 1 semestre fora, volta aqui com uma experiência maravilhosa. E com essa experiência que você já tem de ter acompanhado esses estudantes, como você percebe, o que muda na vida deles, o que você acha que agrega fazer um intercâmbio? Os pais falam, voltam mais maduros, academicamente eles voltam mais abertos, eles começam a perceber o que mais eles podem fazer, o que eles podem agregar aqui na PUC e, claro, o networking deles que eles fazem. Eu tenho estudantes agora que estão fazendo doutorado na Finlândia, estão nos Estados Unidos fazendo doutorado, conseguiram emprego na Bosch nos Estados Unidos. Então, muda tudo na vida do estudante. E se você puder dar uma dica para quem está pensando em fazer um intercâmbio aqui pela PUC, qual seria ela? Seja um bom aluno, seja dedicado e coloque uma meta. Se fazer intercâmbio é a tua meta, coloque isso lá no teu caderninho. Então, foque no país, foque na língua, foque no acadêmico, pesquise muito, mas direcione a sua meta que vai dar certo. E, além do intercâmbio, os alunos também podem participar do programa de internacionalização aqui na universidade. Você pode contar um pouquinho mais para a gente como isso funciona? A PUC ela tem sendo um destaque no Brasil todo em internacionalização. Então, muitas universidades vêm pedir para a gente ensinar para eles como que a gente está fazendo. Nós temos o programa English Semester, que são disciplinas em inglês, espelho da disciplina em português, onde o estudante pode fazer essa disciplina, tem contato com estudantes internacionais e estudantes de outras áreas,
áreas, e isso faz uma diferença enorme no currículo do estudante, além de melhorar o inglês, né? Então, o English Semester é um deles. O Buddy Program, que é quando você adota um estudante internacional. Então, você é o amigo do estudante internacional quando o estudante vem. Nós temos também algumas atividades, alguns eventos que são em inglês. A gente tem o TTT, que é um teatro em inglês, um programa de teatro que é em inglês. São várias ações de internacionalização que a gente tem aqui. Todos os estudantes podem participar. Legal, muito obrigada pela sua presença, Valesca. Obrigada pelo convite. E para quem tiver dúvidas ou quiser conhecer um pouquinho mais sobre o programa de intercâmbio aqui da PUC Paraná, é só vir visitar o stand que fica localizado aqui no Planeta PUC. Eu fico por aqui, mas a nossa transmissão volta às 18h30 com mais uma entrevista. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.